né? Se a gente entrar nesse mundo de emoções, a gente não consegue desenvolver o trabalho. Até porque a gente sai de um crime, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, né? A gente não para. A equipe de local de crime não para o tempo inteiro. Não é aquela coisa que tem um crime, aí fica naquele caso até desvendar. Não, as coisas não param de acontecer, as investigações vão correndo em paralelo. Mas dentro desse cenário, já teve alguns casos que vocês, né? Quando eu falo vocês, é toda a equipe que está envolvida ali. Fazer uma leitura e falar, olha, tem gente envolvida ali. Ah, sim. Porque você consegue Sim. também, até você fazendo psicologia agora, Opa. consegue já pegar nesse universo as emoções. Sim. Fazer Então, a leitura assim, de fazer quem a leitura, tá ali. dá uma olhada, aquilo ali é um choro real? É. Aquilo ali é um estado que a pessoa tá, ou a pessoa tá muito fria, ela não chegou nem... Porque a gente sabe que tem pessoas que na hora que o bicho pega, a pessoa ela não consegue transbordar a emoção. Não. Tem gente que é assim. Sim. E depois que até sofre mais. Mas também a pessoa não consegue ser totalmente fria. Você sabe que Não. você consegue Às fazer vezes a leitura. às vezes a pessoa não caiu nem a ficha do que aconteceu. Às vezes você fala com a pessoa não tá conseguindo nem entender o que você tá falando. Tamanho impacto emocional ali, né? E não é só na cena do crime. Né? Depois essa família, essas pessoas, né, o que quer que seja, serão investigadas, serão chamadas para depor. Né? Isso não acontece no mesmo momento. Às vezes é chamado de novo para depor. Às vezes tem um monitoramento ali. Então são vários elementos que vão agregando ali na investigação. Né? Se a gente pensar no caso da Suzane von Richthofen, isso foi essencial. O comportamento dela pós-crime, né? Dando churrasco, dando festa. Isso não é esperado para uma filha que perde os pais de uma forma tão trágica, tão brutal, violenta, né? Brutal. Né? Não é esperado. Outros vestígios que não existiam na cena do crime também foram essenciais. Né? O saco plástico. Pô, quem que sabe onde é que está o saco plástico na casa sem procurar? Às vezes na minha casa eu tenho que procurar. Né? Foi ali exatamente, pegou do jeito certinho. Então, são informações que falam sobre o comportamento do criminoso que vão trazer informações para a investigação. Né? Claro que a gente vai cruzar tudo isso. Né? Quando aparece um elemento, ele vai aparecer em outros lugares. Essa informação ela é reforçada até fechar ali o funil, que no momento do crime a gente normalmente não sabe o que aconteceu. Que loucura, né? Você chega sem nada. Você chega num ambiente neutro. Você vai fazer a leitura dali pra frente. Recentemente tivemos um caso lá daquela senhora que envenenou a família inteira lá. Sim. Que loucura também, né? É uma serial killer, né? E ela conversando normalmente. É uma serial killer. Tudo depois pelas conversas no WhatsApp, né? Foi constatado. Então ela tava super, super emotiva e super triste com tudo que aconteceu. E foi ali o nível de crueldade é enorme, né? Porque tanto do sogro, né? Ela fazia com que outras pessoas envenenassem os membros da família. Quem levou as bananas e o leite pro sogro que faleceu em setembro foi o marido dela. Exatamente. Quem fez o bolo que matou aquelas pessoas foi uma das pessoas da família. Né? Então, olha o nível de manipulação, olha o nível de transtorno de personalidade. Negócio, né? Então. Aí é que tá, não é uma doença mental, é um jeito de ser no mundo. Isso aqui é difícil para nós entendermos. Psicologia. Total. Né? Quando a gente fala numa personalidade de um psicopata, por exemplo, né? De uma pessoa que não tem empatia, de uma pessoa altamente narcisista, egocêntrica, ela não tem uma doença. Ela não é um monstro. Ela é um ser humano que é assim no mundo. E a motivação dela, assim, são vários motivos, um mais raso do que o outro. Pela data do casamento de uma das moças que morreu, que foi antes do dela, há 20 anos atrás. Assim, motivos totalmente torpes. Ela matou porque ela queria matar, porque ela sentia prazer nessa manipulação. Que loucura. De dominar toda a situação ali. O controle. Queria estar... Controle não é nem soberania, é controle mesmo, assim. Não. Tipo, isso daqui não são humanos, são marionetes. Ela desumaniza o outro. Ela não tem essa empatia, não tem esse afeto. E não começou agora.
Eu aposto que não começou agora. Não, isso parece que já foi. O pai, Não né? foi. Isso. O pai ainda não tá com a exumação marcada, né? Então deve E ter se uma tiver lista aí. arsênio, vai achar. Isso se ela começou no arsênio, né? Se ela não veio testando outras coisas, Nossa. né? Porque é o grau de psicopatia. Ele não tá fazendo isso pelo outro. É o controle. É o poder, né? É o poder. Poder, a diversão de matar, ver a família morrendo. E a gente falando da cena do crime, geralmente até tem uma estatística que fala, né, que geralmente a pessoa que cometeu o crime, ela retorna ao local do crime, geralmente quando Acontece, pode acontecer sim. A grande maioria, A né? grande maioria. Pode acontecer da pessoa retornar ali, seja no momento da perícia, ou ficar próximo da família, para ficar por dentro das Até investigações, pra dizer, olha, se ajudar as fosse, investigações. não tem como ser ele, porque ele tá aqui, né? Sim, né? Você descarta a sua possibilidade. O Francisco das Chagas, dos Emasculados de Altamira, que ele matou aí o que a gente acha de mais de 60 vítimas, né? Ele atraía as crianças, emasculava, matava, enfim. Ele estava ali o tempo inteiro da comunidade, ajudando as investigações. Né? A face do bonzinho, do consolando as famílias, crianças desaparecidas, não, vamos ajudar. E no fim era ele. Né? Tanto é que se acreditava ser uma seita, porque uma pessoa, ninguém acreditava que uma pessoa fosse capaz de tamanha crueldade. Sim. Nossa. E foi. Até porque tipo, falava-se como é que levou pra esse matagal e não conseguiram. Seriam 2 pessoas ou mais. Teria que ser 2 pessoas, aí deu toda aquela confusão com seita. Não, foi ele. Foi ele. Ele confessa, depois diz que não, né? Porque aí começa a falar em problema mental. É o script de todo psicopata. Primeiro não é ele, depois ele confessa. E aí a hora que o cerco se fecha, ele se arrepende. E assim, existe um arrependimento, mas não é o arrependimento do crime. É se arrepender por ser pego. Né? Ele não se arrepende de ter matado as crianças, mas ele se arrepende de ter deixado os vestígios que foram suficientes para ele ser pego. Sim. O isso. maníaco do parque é um desses, né? Porque ele não quer se responsabilizar. Claro, você acha que ele vai matar? Fala, não, vou matar tantas mulheres, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou ser... Não quer, ele quer continuar fazendo. Aí vai falar que sofreu violência sexual, que o pai batia, e nunca é culpa dele. Sempre transfere a culpa. A culpa é da vítima, né? Agressores sexuais, não, porque ela quis, porque ela me provocou. A culpa nunca é dele. Que loucura. É sempre de terceiros, é do meu pai, é da minha mãe, não sei o que. O processo é como se ele não tivesse processo decisório. Né? O script a gente até espera o que vai vir durante um processo. Eu não lembro o caso, mas teve um caso que deu liberdade a um psicopata e ele sai, né? Ele tem a alta e aí ele comete o crime novamente. Depois de acho que uns 3 dias, não sei quem foi, eu não lembro desse caso. Isso não é raro, viu, de acontecer. Isso não é raro. E não é só no Brasil, não. Lá fora também. Né? A pessoa vai lá e comete de novo. Sejam os homicídios, as agressões sexuais, os pedófilos, enfim, né? Mas não é raro. Dentro do cenário hoje, vai ter uma melhoria sobre isso? Você acha que vai fechar o cerco mais? Vão tentar segurar essas pessoas? A minha esperança é que sim. O que falta pra gente ainda é estudo. A gente tem que estudar essas pessoas. E não existe jeito melhor de entender o crime do que o criminoso. A gente precisa avaliar, a gente precisa entender como é que funcionam esses psicopatas violentos, né? Porque nem todo psicopata mata, né? Que fique muito claro isso. E nem todo crime cruel é cometido por psicopata, né? A gente tem que entender mais sobre isso para adequar a nossa legislação. Porque se você tem uma pessoa que você sabe que vai cometer o mesmo crime, você colocá-la ela em liberdade de qualquer jeito no meio da sociedade... porque ele tem o direito de se cumprir em liberdade. Tá, mas e o resto? Né? O Estado precisa proteger as demais pessoas. Antes de pensar no direito do criminoso, que também é importante, né? Porque a gente não pode cometer atos brutais. O Estado não pode ser brutal contra quem quer que seja, mas tem que proteger as pessoas de bem. Então a gente tem que entender para modificar essa legislação. Eu assisti uma entrevista do Dr. Guido Palomba lá, ele fala muito, e na ocasião ele foi questionado sobre o psicopata. Ele falou, cara,
eu não chamo, eu não uso essa nomenclatura, essa palavra. Ele chama de condutopatas, que é exatamente o estudo da conduta do indivíduo. Comportamento. Do comportamento. É o estudo do comportamento. Exatamente. Então ele falou, cara, então até que se chegue aí no psico, tem todo um caminho da conduta, do comportamento. Então Sim, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Que ele... É um termo cunhado por ele, né? A gente segue a literatura internacional, os estudos, claro. né? Acredito que ele seja um pesquisador também, mas ele não está errado de falar que o que nos fere enquanto sociedade, né, é a questão da conduta, é o comportamento. Sim. Comportamento tem a ver com pensamento, tem a ver com emoção. Né? Então a gente tem que entender como isso se processa. Porque existem muitos psicopatas que não são criminosos. Eles podem causar um estrago na vida da família, na vida da esposa, dos filhos, né? Porque são narcisistas, são egocêntricos, não têm capacidade de empatia, não sentem remorso, não sentem culpa. E isso causa um estrago, né? Mas nem todos são violentos. Eu vi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que eles pegaram o topo da pirâmide dos criminosos mais cruéis. E eles esperavam uma prevalência de psicopatas. Não. A pessoa não tem nenhum transtorno. A pessoa não tem nem a psicopatia. Olha só. Só é um ser humano perverso. Cruel, sádico. Do mal. Do mal. A pessoa do mal. Aquele que deu errado. É perverso, é cruel, é sádico. Né? Da onde vem isso? A gente, para saber isso, para entender isso, a gente tem que ter coragem de olhar o mal de frente. De entender. De entrevistar, de testar essas pessoas. Porque é assim que é feito. Né? O perfilamento criminal é assim. Os manuais, o PCLR, né? Aquele índice da maldade. Sim. Né? Que tem até uma série na Discovery, né? Que é o The Most Evil. Eu não sei se... Eu acho que tem em português a versão, né? Que ele vai classificando, ele vai contando os casos, o perfil e como é que se chegou naquilo. É isso. É entender como isso se processa. Que é o que nós estamos tentando fazer.